Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos irmãos. Festa de Cristo Rei, instituída pelo Papa Pio XI em 11 de dezembro de 1925. Instituiu esta festa de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei com uma carta encíclica às primas. E eu diria que para destacar a importância desta festa, que já quase tem um século, poderíamos compará-la com os pensamentos e as preocupações, do Papa atual. Já sabem que no dia 4 de outubro, Francisco publicou uma exortação apostólica, Laudate Deum, e a continuação da encíclica que escreveu há 8 anos, 2015, encíclica Laudato Si, onde refletia sobre o maltratado planeta, e mostrava a sua profunda preocupação pelo cuidado da casa comum. Agora, como diz o Papa nesta exortação apostólica, não estamos a reagir de modo satisfatório, então nesta exortação mais curta vai fixar-se apenas na crise ambiental e nas alterações climáticas, e a preocupação do Papa atual. E o Papa então recomenda nesta exortação, que não é muito comprida, são apenas 18 páginas no documento da Santa Sé, recomenda a criação de uma verdadeira autoridade política mundial e apela também a mudanças sociais profundas para educar as pessoas a respeitarem a ecologia. Texto então centrado quase exclusivamente na crise climática, preocupação que se transforma numa obsessão. A conclusão, as motivações espirituais muito pobres. Francisco insiste na necessidade de caminharmos juntos e na mudança cultural que é preciso promover para permitir uma nova atitude global. Só que isto não passa de uma simples utopia, uma utopia. Utopia ecológica, utopia primeiro pela urgência, pelo dramatismo, pela universalidade com que é proclamada, estas alterações climáticas. Implicam, da parte do Papa, uma revisão completa de todos os processos políticos, económicos, teológicos, educativos, filosóficos, espirituais, um verdadeiro reset. É começar de novo. A gente tem de ser educada para enfrentar esta crise climática. Está dirigida, de facto, para as pessoas de boa vontade sobre a crise climática. Utopia também porque o que se pretende é alcançar um mundo justo, melhor para o futuro, mas sem Deus. Sem Deus Nosso Senhor. Ele não está nesta mentalidade. Deus está totalmente ausente. Uma ilusão porque não deixa de ser de uma inspiração maçônica. É mais bem a Agenda 2030 da ONU, onde sabemos que a Terra vai substituir a Deus Nosso Senhor. O culto é para a Terra. Somos membros da Terra e temos de viver em acordo com esta Terra. E sabemos que a ONU o que visa é impor o seu programa de aborto, de ideologia de género, isto é, a implementação de um pensamento único mundial, globalista e anticristão, diabólico. Então a Igreja agora tem de entrar nesta mentalidade e aportar o que ela consegue dar da sua parte. Só que todo este tema da ecologia não deixa de ser um ensinamento fora da esfera do magistério. Como dizer, clima, crescimento acelerado das emissões de gases como efeito estufa, acidificação dos mares, degelo dos glaciares, proteção da camada do ozono, energias limpas, não fazem, de facto, parte do corpo da revelação divina. O Papa não está indicado para mostrar o que se tem de fazer nestas matérias em que ele não é experto. Segundo lugar, o mais importante, se o Papa quer salvar o planeta, se esta é realmente a preocupação, tem de começar por pregar no Senhor Jesus Cristo. É a única solução. Ele é caminho, verdade e vida. E sem a graça divina, sem a graça santificante, que nos salva para a eternidade e nos guia nesta terra, pouco nada se poderá fazer. Nada existe, se não é sob o aspecto sobrenatural. Esta visão, é uma visão pelagiana, no sentido em que Nosso Senhor nunca apresentou o seu reino como a restauração de uma felicidade do paraíso terrestre. Não existe, é impossível. É impossível.
Esta visão não deixa de ser uma forma de pelagianismo, porque este erro afirmava a possibilidade de seguir a lei divina sem a ajuda da graça de Deus. Foi um erro combatido por Santo Agostinho. A natureza é capaz de praticar a virtude sem a ajuda da graça santificante. E como nós, católicos, podemos conceber uma civilização do amor, uma fraternidade universal, uma nova síntese, sem Nosso Senhor Jesus Cristo, sem a sua graça santificante? É esquecer e rejeitar o reinado universal de Cristo, único capaz de restaurar precisamente o homem ferido. Daí a importância desta festa, o contraste entre a doutrina de Pio XI e Francisco mostra a importância desta festa do reinado social de Nosso Senhor, não o reinado em cada alma. Isto é obrigatório para cada católico. A importância desta festa é lutar contra o laicismo e recordar, como fazia o Papa Pio XI, promover a militância católica e ajudar a sociedade a revestir-se de valores cristãos. Porque na altura, 1925, os tempos apresentavam-se sombrios e turvos e os céus nublados. O que teria de dizer hoje, quase um século depois? A diferença entre as intenções do Papa Francisco e Pio XI. Que linguagem tão distinta. Assim começava com as primas, a encíclica sobre Cristo Rei. Na primeira encíclica, dirigida em princípios do nosso pontificado, dizia Pio XI, aos bispos do mundo inteiro, indagamos a causa íntima das calamidades que ante os nossos olhos avassalam o gênero humano. Quais são os motivos desta tragédia da humanidade? Então, a conclusão não é os sinais de mudança climática, os gemidos da terra. Gemidos da terra. Não. Lembra-nos de haver abertamente declarado duas coisas, diz Pio XI. Uma, que esta aluvial de males sobre o universo provém de terem a maior parte dos homens removido, assim da vida particular como da vida pública, Jesus Cristo e a sua lei sacrossanta. Outra linguagem que a mudança climática. A outra, segunda razão, que baldado era esperar paz duradoura entre os povos, enquanto os indivíduos e as nações recusassem reconhecer e proclamar a soberania de Nosso Senhor. É por isso, depois de afirmarmos que se deve procurar a paz de Cristo no reino de Cristo, manifestamos que era a intenção nossa trabalhar para este fim na medida de nossas forças. No reino de Cristo, dizíamos, porque para restabelecer e confirmar a paz, outro meio mais eficiente não deparávamos do que reconhecer a soberania de Nosso Senhor. Uma linguagem clara do Vicário de Cristo, que está a lembrar a importância do reinado social de Nosso Senhor. Francisco, nesta exortação apostólica, mostra um verdadeiro curso de climatologia. Fala de temperaturas, de alterações climáticas, de defesa acérrima, diríamos, desta causa do aquecimento global, e depois acusações contra todos aqueles que negam este aquecimento global. Bom, diante deste curso de climatologia, Pio XI também mostrava o histórico da recusa de Cristo Rei. O histórico da recusa de Cristo Rei. Começou-se primeiro a negar a soberania de Cristo sobre todas as nações. Não o queremos de Cristo. Negou-se, portanto, a Igreja o direito de doutrinar o gênero humano, de legislar e reger os povos em ordem à eterna bem-aventurança. Primeiro Cristo, depois a Igreja. Não queremos de Cristo, não queremos da Igreja. Aos poucos, foi equiparada a religião de Cristo aos falsos cultos e indecorosamente rebaixada ao mesmo nível. O ecumenismo é isso. É rebaixar ao mesmo nível Igreja Católica e religiões não católicas. Sujeitaram-na em seguida, Pio XI continua, sujeitaram-na em seguida, a Igreja Católica, a autoridade civil, entregando-a, por assim dizer, ao capricho de príncipes e governos. E hoje a Igreja está ao capricho de príncipes e governos. Houve até quem pretendesse substituir a religião de Cristo um simples sentimento de religiosidade natural. E o que hoje temos, a gente basta com falar de Deus e mais nada. Sentimento sobre uma divindade que aí está, mas que não incomoda os homens.
Certos Estados, por fim, julgaram poder dispensar-se do próprio Deus e fizeram consistir sua religião na irreligião e no esquecimento consciente e voluntário de Deus. É o que acontece hoje. Leis totalmente à margem de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante desta tragédia, o aquecimento global e a tragédia da humanidade de hoje, Francisco então recorre às conferências das partes e diz há dezeníos que os representantes de 190 países se reúnem periodicamente para enfrentar a questão climática. E então daí o desejo do Papa que na próxima COP, esta conferência das partes 28 em Dubai, se obtenham compromissos eficazes, monitorizados de forma permanente e com sanções para os países que não ponham empenho. Então, se espera que esta COP28 em Dubai realmente responda a esta tragédia do aquecimento global. O Papa Pio XI, mais simplesmente, o que quis foi estabelecer uma festa. Não reuniões periódicas dos países, não. Estabelecer uma festa anualmente celebrada por todos os povos em homenagem a Cristo Rei, que cada ano a Igreja se lembre desta verdade que é o reinado social de Cristo. E isto será sobremaneira eficaz para condenar e ressarcir de algum modo esta apostasia pública, tão desastrada para as nações gerada pelo laicismo. O problema é o laicismo. Quanto mais vergonhosamente se passa em silêncio, diz Pio XI, quer nas conferências internacionais, quer nos parlamentos, o nome suavíssimo do nosso Redentor, tanto mais alto devemos aclamar, tanto mais devemos reconhecer os direitos que a Cristo conferem sua dignidade e poder real. Que diferença de linguagem entre Pio XI e o Papa Francisco. Os direitos de Cristo, isto é que era a preocupação de Pio XI. A grande preocupação dos papas anteriores ao concílio, porque como bem dizia Monsignor Lefebvre, o Concílio Vaticano II destronou Cristo Nosso Senhor. Pediu a Cristo que baixasse do seu trono, é porque há coisas mais importantes do que Cristo. A paz no mundo, sim, mas sem Cristo. Cristo incomoda. E sabemos que o Cristo reina em todas as coisas, ou então estaremos sob a autoridade do príncipe deste mundo. Foi derrotado na cruz, e o demônio já foi derrotado na cruz, mas continua a lutar contra a Igreja para derrubá-la, derrubar esta cruz do lugar que lhe pertence. Ou estamos com Cristo e somos de Cristo, ou então somos do mundo e com o mundo somos de Satanás. Então, como dizer, o contraste entre as duas doutrinas mostra bem o aspecto tão importante desta festa de Cristo Rei. Cristo tem direito a governar, tem direito a que todos os governantes, todas as leis, todos os parlamentos aceitem precisamente o Evangelho. Tem direito Nosso Senhor. Pio XII salientava: Cristo, o novo Adão, é o nosso Rei. Não só porque é o Filho de Deus, mas também porque é o nosso Redentor. Duplo título. É o nosso Criador, lhe pertencemos como criaturas, mas depois pagou com o seu sangue o preço da nossa alma. Pertencemos a duplo título a Nosso Senhor. E assim continuava também Pio XII. Assim, segundo uma certa analogia, pode também dizer-se que a Santíssima Virgem Maria é rainha, não só porque é a Mãe de Deus, mas também porque foi associada como nova Eva ao novo Adão. Maria também é rainha. Ela está vestida do sol que significa o seu brilho, da graça, da plenitude de graça como Mãe de Deus. Tem a lua debaixo dos seus pés. Por quê? Porque indica esta sua soberania sobre toda a criação. Está submetida a lua sobre os seus pés. E depois está coroada de 12 estrelas. Por quê? Porque é a expressão da sua coroa real, do seu reinado, não só sobre esta terra, também sobre os anjos e os santos. Então é a Nossa Senhora que confiamos, a Igreja, que confiamos a humanidade, que confiamos a paz. A paz está nas mãos do coração imaculado de Maria. Foi Fátima. Por fim, o meu coração imaculado triunfará, tal como anunciado em Fátima. Um dia brilhará esta paz nas mãos de Maria, Cristo Rei, através de Maria Rainha. A ela pedimos então que ela nos obtenha, primeiro, ser bons, como dizer, discípulos de Cristo, que Cristo reine sobre os nossos corações.
Não podemos pretender o reinado social se na nossa vida privada há aspectos em que Cristo não conta, em que Cristo não reina. Aspectos na nossa vida privada em que o pecado tem as portas abertas e os direitos de Deus vão para o chão. Não. O primeiro é fazer-nos católicos de Cristo o nosso Rei. Mas depois também pedimos a Nossa Senhora que ela o tenha, tal como pedimos na coleta de hoje, que pela misericórdia de Deus, Nossa Senhora obtenha que as nações divididas pela ferida do pecado, divididas pela ferida do pecado, se agreguem sob o Império Santíssimo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.